Olá pessoal, salve, salve! Continuando aqui nossa jornada, agora vamos recapitular o problema que resolvemos em vários pedacinhos, vamos tentar recapitular toda a sua resolução e ao final ilustrar a sua execução, tá? Tínhamos um problema que era calcular a média de 3 números fornecidos pelo usuário. A gente projetou o nosso programa em 4 atividades, basicamente a gente colocou lá, olha, eu vou ler os valores de teclado, depois eu vou guardar esses valores lidos, na sequência eu somo os valores lidos e divido por 3, e coloquei digamos assim, um requisito adicional que é incorporar isso em uma função, né, para a gente exercitar isso, e por fim imprimir os valores na tela, tá? Primeiro passo, né, para eu poder guardar, para eu poder ler e guardar os números dos usuários, eu introduzi o conceito de variável. Então eu estou ali na linha 5, alocando 3 variáveis inteiras, que é x, y, z, ou seja, eu estou reservando memória para armazenar 3 inteiros. O x, y, z poderia ser outro nome, N1, N2, N3, isso é uma escolha do programador. Aliás, a escolha de bons nomes, tanto de função quanto de variável, é uma das características importantes de um programador, ok? Bom, e aí eu segui para fazer o cálculo da média e a impressão desse resultado na tela. Então, na linha 10, eu fiz a minha operação, né? Soma primeiro todos os números, entre parênteses, porque o parêntese tem precedência sobre todas as outras operações. Então, primeiro ele vai resolver o parêntese, então ele vai somar tudo e depois dividir por 3. Para guardar o resultado desse cálculo, eu introduzi uma variável que eu chamei de média. Tá? Eu chamei de média, eu acho que ela é digamos assim, é um nome de variável que é autoexplicativo, então é um bom nome para ser definido. Tá? E por fim, eu estou imprimindo esse resultado na tela. O que é que ficou faltando? Ler os valores do teclado e guardar esses valores lidos. Para isso eu usei o quê? A gente viu como funciona, é o scanf, que ele usa, tem um funcionamento muito parecido com o printf. A diferença fundamental dele é que, na verdade, você não passa o valor da variável, você passa a referência para a variável. E para acessar isso, a gente viu já, que é usando o i comercial. Então eu jogo o i comercial, eu estou acessando a referência da variável e não o conteúdo, o valor daquela variável, né? E ficou faltando, né? Ou seja, se você pegar esse programa, compilar e executar, ele vai funcionar. Funcionalmente está resolvido. Só que eu tinha um requisito adicional para melhorar, para exercitar, etc., que é introduzir a minha função, né? Jogar esse cálculo da média numa função. Então, é o que eu fiz, foi o nosso último passo, está definido aí a função média de 3, recebendo 3 inteiros e retornando um inteiro para quem chamou. Na linha 14 eu fiz a modificação, em vez de fazer a conta, eu faço a chamada da função, passando os valores, perceba bem, estou passando os valores armazenados em x, y, z. Tá? Não é a referência de x, y, z, é os valores. Então ele vai pegar o conteúdo armazenado e vai gerar uma cópia passando para a função média de 3. Então é isso, meu programa foi finalizado. Tudo bem? O que é que falta? Compilar e executar. Então eu estou aqui compilando, né, minha função, meu programa média, e vou executar. E estou simulando aí, passando 3 parâmetros, 1, 2 e 3. Né? A média, a soma deles vai dar 6, dividido por 3, média 2. Tudo bem? Um segundo exemplo é passando 1, 5 e 4, né? E a média sendo 3. Tá? E se você observar, né, a gente tem uma questão aí, tem uma controvérsia aí no segundo exemplo, porque a média deveria ser 3,333333, né? Ou seja, é um número real, porque não é uma divisão exata.
só que ele imprimiu o quê? Apenas a parte inteira desse número. E isso, a explicação é óbvia, é porque eu usei tipo inteiro. Então, a divisão de inteiros, independente do resto, ele pega a parte inteira. Tá? Mas isso a gente vai ver mais adiante, como é que a gente trabalha com o tipo, né, de um número real, né, com casas decimais. Que já estou aqui dando spoiler, é o float ou o double. Né? Mas isso aí é assunto para próximo vídeo. E antes disso, a gente vai ver um pequeno trecho aí de erros e dúvidas comuns dos iniciantes, principalmente na hora de compilar. Quando ele compila e dá um erro, e aí ele fica ali travado, não sabe o que fazer. Então a gente espera resolver isso aí. Até já!